Versículo, vamos de sequência. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele ajustava com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, e Nora fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E chegando os que tinham ido, perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas sendo recebido, murmuraram: Vem outro dono da casa? Dizendo ele: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como um ti. Porventura não é lícito fazer o que é do que é meu? São meus os teus olhos, são maus aos teus olhos, porque eu sou tão bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Mantém sua Bíblia aberta. Vamos orar, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê clareza para entender as verdades sagradas, Senhor. Amém. Que Teu Espírito traga iluminação aos nossos corações, para que possamos entender, ó Deus, um pouco mais, ó Deus, do reino dos céus nesta noite. E que a nossa vida seja alicerçada no poder da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho essa parábola uma parábola extremamente importante e interessante. Jesus tinha por costume falar sobre as coisas do reino, explicar sobre o reino dos céus a partir de histórias contadas da vida cotidiana, do que era comum naquela época. Era comum naquela época os donos de propriedades, de vinhas, de lavouras, saírem e ir à praça, porque as pessoas ficavam na praça esperando que alguém os contratasse para trabalhar. Era comum que alguém ficasse ali naquela praça aguardando que chegasse alguém e lhe contratasse para o trabalho. E naquela época era normal que as pessoas contratassem para um dia de trabalho. Acertava-se o valor, ajustava-se, fazia um contrato, vou lhe pagar tanto e você trabalha durante o dia para mim. E assim, Jesus, usando este cotidiano, ele disse que um homem saiu, ainda de madrugada, bem cedo, e achou ali um grupo de pessoas. Disse para ele: Eu quero trabalhar na minha vinha. Disseram: Vamos. Bom, então a gente vai combinar o seguinte: pelo dia de trabalho, né, eu vou lhe pagar 1 denário. E assim eles foram. Mas a Bíblia diz que no decorrer do dia,
da terceira hora, aquele senhor vê que precisa de mais trabalhadores. E ele foi novamente à praça e encontrou ali mais um grupo de pessoas. E disse: quer trabalhar para mim? Disseram: quero. Então vamos e eu lhe pagarei o que for justo. E a Bíblia diz que mais tarde, tendo saído de novo por volta da hora sexta, ele contrata novamente trabalhadores. Percebe que foi um grupo bem de manhã, bem de madrugada, provavelmente por volta das 6. Os outros podem ter ido por volta das 9. Uma outra equipe foi por volta do meio-dia. Cada um foi em um horário diferente. E de repente ele foi, já no fim da tarde, volta da hora 1/10, no finzinho da tarde, já no finalzinho, já quase no pôr do sol, ele resolve contratar mais um grupo. Aqueles chegaram por último. Chegou ele, perguntou: quer trabalhar? Queremos. Então vamos para a minha vinha. E eu pagarei o que for justo. E aqueles que chegaram por último, chegaram lá e trabalharam por cerca de 1 hora. Findou-se o expediente do dia. E chegou a hora daquele senhor pagar os trabalhadores. Ele chama o administrador e diz: olha, você vai pagar. Faz o pagamento dos trabalhadores. Começa primeiro pelos que chegaram por último. Por essa equipe que chegou já no final da tarde. E paga eles 1 denário. E assim foi feito. Chamou aquela turma que chegou por último e deu para ele 1 denário. E depois foi acertando com cada um deles. Quando o que chegou por último recebeu 1 denário, o que chegou primeiro pensou: nossa, esse homem é generoso, deu 1 denário para eles. Então, se eles que chegaram por último, chegaram quase agora, nem trabalharam, praticamente não fizeram nada, recebeu 1 denário, não recebeu uma bolada. Chegou a hora daqueles primeiros, que a Bíblia diz que quando ele chegou para se acertar, o Senhor pagou-lhe 1 denário. Aí eles começaram a reclamar: mas não é justo isso. Como assim? Esse chegou por último, recebeu 1 denário. E nós trabalhamos o dia todo, também recebemos 1 denário. Não dá certo isso não. É justo isso? E começaram a reclamar. Mas percebe na leitura, queridos, que a Bíblia diz que quando o primeiro grupo que foi contratado, foi acertado o valor com ele. Quanto que o Senhor disse que pagaria para eles? 1 denário. Percebe na parábola que o único que tem valor estipulado é 1 denário. Os demais ele falou assim: eu vou te pagar o que for justo. O que for justo do seu salário eu vou pagar. Mas os primeiros não foram enganados. Tinha sido combinado que pagaria 1 denário. E eles concordaram de trabalhar o dia por 1 denário. Mas quando eles viram que os últimos que chegou recebeu 1 denário, eles pensaram: olha, nós vamos receber uma bolada. Quando receberam 1 denário, eles reclamaram. Vamos parar para pensar um pouquinho. Vocês acham que é justo isso? O senhor que paga, o que trabalhou 1 hora, pagar o mesmo com o que trabalhou o dia todo? E eles começaram a reclamar. E o que o senhor chamou aquele moço e disse assim: por que você está reclamando? Você não combinou comigo 1 denário? Quando eu te contratei e falei para você vir trabalhar, não acertamos que seria 1 denário. Não está aqui no contrato que você assinou comigo um dia de trabalho por 1 denário? Sim. Então, por qual é a sua reclamação?
Eu não estou lhe pagando o que combinei. Eu estou sendo injusto com você? Como assim estou sendo injusto com você? Não cumpri com você o meu trato? Não cumpri com você minha palavra? O que foi combinado não está sendo acertado? Então não preocupe com quanto o outro está recebendo, não. O importante é que eu estou lhe pagando aquilo que eu combinei. Se eu quero ser generoso com o que chegou por último e dar a ele um denário, o problema é meu, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quero, desde que eu não estou sendo injusto com você, porque o que eu combinei com você, eu estou lhe pagando. Então vamos perceber o que Jesus quer falar com isso aqui? Primeira coisa, aquele homem não estava ali faltando com a palavra. Ele combinou um denário. Ele não estava, por mais que essa parábola aparenta uma certa injustiça, porque a primeira vista a gente vai pensar assim, olha, como não é justo o que chegar por último receber igual o que chegou primeiro. Existe aparentemente uma injustiça, mas não existe uma injustiça. Uma vez que ele estava cumprindo o que foi combinado. Sabe o que existe aqui? E esse Senhor, e Jesus leva essa parábola para uma outra dimensão, para uma outra visão. Falou, eu não estou sendo injusto com você, estou sendo generoso com ele. É o contrário. Não existe uma injustiça da minha parte para contigo, existe uma generosidade da minha parte para com os outros. Na verdade, aquele homem não estava sendo ruim com os que trabalharam o dia todo. Ele estava sendo bom com os que não trabalharam, que na verdade não merecia receber aquele salário. Os outros não estavam sendo lesados. Na verdade, era os últimos que estavam sendo beneficiados. Não existia injustiça para com alguns, existia graça e bondade para com outros. E foi exatamente essa resposta que esse Senhor deu para a murmuração daqueles homens. Olha, eu não estou sendo injusto com vocês, estou sendo generoso com o outro. Mas na verdade, vocês é que são maus, seus olhos são maus, porque vocês não aceitam ver eu ser generoso com o outro. Eu combinei com você e eu cumpri com você minha palavra. Agora, se eu quero ser bom com o outro, por que vocês reclamam? E aí Jesus fala que o reino dos céus é exatamente assim. Irmão, a primeira coisa, algumas coisas que a gente pode levar em consideração nessa palavra, que eu gostaria que a gente pensasse hoje. A primeira coisa é o seguinte: a vida cristã não é feita na base do mérito e da troca e do merecimento. Irmão, a vida cristã é feita na base da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Na verdade, o que fica explícito aqui não é que aquele Senhor é ruim com os primeiros, mas o que fica explícito aqui é que o Senhor é bom com os últimos, e isso incomoda os outros, porque eles não acham isso justo. E o que isso tem a ver conosco, irmão? O que isso tem a ver conosco? A nossa vida, irmão, a gente é tão, às vezes, o ser humano é tão egoísta, por isso que o cristianismo, a vida cristã, é uma vida, é um chamado a negar-se a nós mesmos, porque o nosso coração é ruim, é perverso, é egoísta. Nós queremos ver as coisas a partir de nossos méritos. Aquele homem foi bom com os últimos. Não sendo injusto com os primeiros, mas ele foi apenas generoso com aqueles que não mereciam. Às vezes a gente pensa que isso não tem nada a ver com a gente, mas vamos pensar para o lado da vida cristã. Quantas vezes eu já escutei, irmão, as pessoas dizendo assim, mas como pode, né?
alguém, pastor, ser salvo na última hora. O cara faz tudo que é errado. O cara faz tudo o que não deveria fazer. E aí, quando é na última hora, lá no leito de morte, ele olha para o céu e arrepende dos seus pecados, confessa Cristo como Salvador e é salvo. E eu tenho que ficar aqui batalhando pela vida. Tenho que ficar aqui dizendo não todo dia, renunciando ao pecado, fazendo renúncias dias após dias para viver de acordo com a vontade de Deus. Parece que isso é injusto. Chegar no céu, irmão, e ver Abraão, pai da fé, e ver Moisés, o grande líder, sentado junto com aquele ladrão da cruz que se arrependeu na última hora, que fez tudo o que é errado, e estarão sentados na mesma mesa. E a gente pergunta, será que isso é justo? A gente já viu aqui sobre questão de justiça de Deus. A gente nunca pode julgar a justiça de Deus a partir do que a gente acha. Porque Deus não trabalha na base do mérito. Deus trabalha na base da graça. Não é sobre o que eu mereço. É sobre o que eu não mereço. Exatamente por isso que se chama graça. Graça é favor imerecido. Não é sobre Deus me dar o que eu mereço, é sobre o Deus que me dá além do que eu mereço, ou o contrário do que eu mereço. Porque todos nós merecemos o quê? O inferno. Mas aprova a Deus por misericórdia nos alcançar com graça e nos dar a vida eterna. Então a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que Jesus está dizendo exatamente isso. Não é questão de mérito. Porque esses religiosos, Jesus termina essa parábola. A parábola termina exatamente como que termina o capítulo anterior. O capítulo anterior trata-se daquele encontro de Jesus com aquele jovem rico, né? E Jesus fala para esse jovem rico: você quer um tesouro no céu? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me, terá um tesouro no céu. O que aquele jovem faz? Como tem muita riqueza, ele baixa a cabeça e vai embora. E como que Jesus termina essa parábola? Mais fácil um rico. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E as palavras finais são: porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aí Jesus começa, depois desse encontro, Jesus conta essa parábola. E ele termina a parábola exatamente assim: porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por causa de que Jesus faz essa parábola? Porque primeiro, irmão, essa parábola aqui, ela é semelhante à parábola que a gente meditou aqui no domingo. É Jesus falando para um grupo de religiosos. Quem eram os primeiros? Quem eram os primeiros? O povo de Israel. Mas como eles falharam, a porta da festa ficou aberta. E nós somos esses trabalhadores das últimas horas que estamos sendo recrutados para o trabalho do Mestre. E aí, exatamente o que Jesus quer dizer para eles é o seguinte: vocês vão ver muitos que chegaram bem depois de vocês, que nada tem a ver com o povo de Abraão, segundo a carne, o que vai estar com vocês junto na festa. Então, percebe os irmãos que a primeira coisa, irmão, é isso. A segunda coisa que eu queria que a gente pensasse é que aqueles homens, eles acham injusto a partir deles. Quando eles recebem o que foi combinado, um denário, qual foi a queixa deles?
Ué, mas como pode? Eles chegaram agora, não trabalharam, receberam um denário. Receber igual eu, que suportei a fadiga do dia inteiro, que suportei o sol e a fadiga de todo dia. É justo isso? Percebe que ele não consegue perceber que aquele homem está simplesmente sendo bom com o outro. Sabe por quê? Porque ele olhou para o seu umbigo. É a partir do que eu mereço. Ele não merece igual a mim. Porque eu trabalhei o dia todo. E aí, por isso que eu falei, irmão, que a vida cristã é um chamado a negar-se a nós mesmos. Porque nós somos egoístas. Então, como que esse cara pode receber igual eu? A questionamento foi esse. Eu mereço mais que ele, que eu trabalhei mais tempo. Percebe que as parábolas de Jesus têm sempre esse negócio que é a partir de mim. Quer ver um exemplo? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho, quando chega, fica indignado e fala assim: mas por que meu pai mata um bezerro cevado para fazer festa para esse cara que não merece, que fez tudo errado, pegou o que meu pai tinha, gastou com as meretrizes, agora volta com o rabo entre as pernas, e o pai faz uma festa para ele, sendo que ele não me dá um cabrito para me fazer uma festa com meus amigos. Percebe que às vezes a gente quer julgar as coisas de Deus a partir de nós. Você conhece aquela pessoa que acha que tudo é injustiça para com ele? Hoje a gente vive numa sociedade que tudo parece que é injusto comigo. Sabe por quê? Porque a gente quer que as coisas a partir de nós. E a gente tem que entender a vida cristã não a partir de nós, a partir de Deus. Que é gracioso, que é bondoso, que é misericordioso com quem não merece. Por mais que isso às vezes pareça que não é justo. Como diz Paulo, acho que nós vivemos num mundo que parece que é tudo sobre nós, mas não é, na verdade é tudo sobre Ele. É porque é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então não é a partir de mim, não é justo comigo. Olha, não acho que isso é justo, porque a gente olha a partir de nós, e nós temos que olhar a partir de Deus. E aí muda tudo. E foi o que o pai do filho pródigo achou, né? Porque chegou a mandar a melhor sandália para ele, a melhor roupa, e fez uma festa para ele, né? Fez a festa. Porque estava comendo lavagem, né? Estava dando os porcos, né? Você viu, pastor? Aquele moço achou que estava sendo injusto. Se arrependeu. O pai falou assim: eu não sou injusto. Tudo que eu tenho é teu. Você acha que aquele pai negaria um cabrito para aquele filho fazer uma festa? Aquele filho é que não sabia o tamanho do coração do pai que ele tinha. O outro aprendeu a duras penas lá no mundo. Teve que apanhar lá fora para saber que tinha um pai maravilhoso dentro de casa e ele não dava conta disso. E assim o outro também estava lá dentro de casa, mas não sabia que o pai que ele tinha era tão bom assim. Em outras palavras, o pai respondeu para ele assim: eu jamais te negaria um cabrito para você fazer uma festa com seus amigos. Mas você não pediu. Tudo que eu tenho é seu, não é injusto. Mas você tem que olhar que seu filho, seu irmão estava morto e reviveu. E é justo que a gente faça uma festa por ele estar de volta. Às vezes a gente conhece esses crentes que é meio assim, as pessoas que é meio assim, birrenta. Acha que Deus não pode ser bom com o outro. Porque se Deus é bom com o outro, parece que Deus está tratando o outro melhor do que ele. Quando vê, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que você ou igual a você. É tudo a partir de mim. E Jesus quer mudar essa perspectiva. É a partir de Deus. Então,
Então, esse irmão do filho pródigo está assim, não, meu pai não está sendo justo de fazer isso, não. Esse trabalhador da vinha está reclamando aqui também, olha, não pode. Eu trabalhei o dia inteiro e eles agora que chegou receber igual eu recebi. E qual foi a resposta desse senhor? Falou, olha, estou sendo injusto com você? Não. Quando eu combinei com você, qual foi o nosso trato, o nosso combinado? 1 denário, não estou te pagando o que eu combinei? Então por que você tem esse olho mau, esse coração perverso, de achar ruim porque eu estou sendo bom com o outro? Por que você tem esse coração ruim porque eu estou sendo generoso e misericordioso para com o outro? Isso é interessante a gente entender, irmão, para encerrar aqui, que a vida cristã não é, irmão, sobre o que eu mereço ou deixo de merecer, não é sobre meus méritos, é sobre a generosidade e misericórdia de Deus grandioso. E isso muda tudo. E quando a gente consegue entender isso, isso muda tudo. Quando a gente pensa que a vida cristã é sobre troca, irmão, é sobre barganha. Hoje a gente vive nesse mundo aí, que as pessoas querem assim aprender, não sei, irmão, desde quando começaram a enfiar a goela abaixo das pessoas, de que Deus vai fazer tudo a partir de você, é dos seus méritos. E aí essa troca, essa barganha com Deus, isso tem sido um prejuízo para o Evangelho muito grande, porque o Evangelho é sobre a graça de um Deus grande que dá ao homem que não merece nada. E quando a gente começar a perceber, irmão, que esse é o sentido da vida cristã, Deus é bom para com aquele que não merece. Ele não está sendo injusto para comigo, ele está sendo bom para com o outro. E aí, para encerrar, a gente queria que a gente pudesse orar hoje aqui, pedindo, Senhor, me permita perceber o outro e perceber as coisas a partir da tua visão. Eu parar de olhar a partir do que eu acho que deve ser, ou a partir de mim, ou medir teus conceitos a partir de mim, mas eu quero olhar a partir da tua perspectiva, a partir da perspectiva de Deus. E isso vai mudar muita coisa. Mesma coisa, pastor, é uma coisa muito simples que a gente fala muito. Muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo ainda não sabem o que é o Senhor. Aqueles que vão ir por último, você salva, e aqueles que estão na igreja ainda não conseguem. Pois é isso. Quando Jesus diz, os últimos são os primeiros a chegar. É isso? É. Eu digo uma coisa certa, é verdade. Tem muitas pessoas lá fora que não vão vir ainda. E você salva com muitos que estão ali dentro. E aqueles que estão ali dentro, talvez alguns não vai ser. É verdade. Isso é uma grande verdade. O pastor está dizendo mais ou menos isso. É isso é uma grande verdade, porque muitos que estão aqui, porque quando aquele senhor termina, ele fala assim, olha, pega o que é teu e vai embora. Para de reclamar. Eu combinei com você, eu estou lhe pagando. Agora, o que eu vou pagar o outro, isso é problema meu. O dinheiro é meu. Eu distribuo de acordo com o que eu quero. A soberania daquele senhor. Se eu quero pagar esse aqui 1 denário, apesar dele não merecer, dinheiro é meu. Eu faço dele o que eu quero. Eu te paguei o que é justo. Então para de reclamar com a minha bondade com o outro. Se eu quero ser generoso com o outro, não tenho eu direito de fazer. Em outras palavras, aquele senhor vai, eu não vou mais refutar na minha via. Tem olhos maus, tem coração perverso. Fica aí reclamando com a minha bondade com outros. Não consegue ver
a minha generosidade com os outros. Então, queridos, a gente tem que começar a pensar exatamente nisso. Não é sobre... Apesar de que, irmão, existe desde muito tempo tem uma mentalidade errada no meio evangélico. Tem muito tempo que chegou esse tal dessa ideia de mérito. De que Deus trata o homem a partir dos méritos dele. Mas, na verdade, Deus trata o homem apesar dos deméritos deles. Se Deus fosse nos tratar pelo que merecemos, irmão, nós estávamos todo mundo perdido. Existe uma ideia errada de que Deus ele trabalha a partir de barganha. Deus, irmão, não trata com o homem a partir de mérito, demérito, porque, como diz alguém, Deus não soma crédito e nem soma débito, ainda bem. Deus ele trata com o homem a partir de graça. Se não fosse assim, nós estávamos perdidos. Mas eu escutei muito na minha infância, de que lá no céu, irmão, vai ter de acordo com o que você faz aqui, você vai receber lá uma coroa com mais pedra, ou com menos pedra. Um vai ter uma coroa mais bonita do que a outra. E isso cresceu no meio evangélico. E as pessoas ainda têm essa ideia de que Deus chegar lá vai ter Apesar de que a Bíblia fala de galardão. Que Deus dará galardão a partir de mais das obras. A partir do que fizemos aqui. E quanto mais a nossa renúncia, a nossa obediência, o galardão será maior ou menor. Existem alguns que creem assim, mas existe uma discussão. E isso é discutido, mas não vou entrar nesse método, nessa questão, porque aí é muito complicado. Nós teríamos que ter um tempo muito grande para discorrer sobre isso, né? De que alguns receberão um galardão maior e outros um galardão menor. Assim também seria diferente as punições no inferno. Alguns teriam uma punição maior ou uma punição menor. Tem alguns textos na Bíblia, muitas vezes usados fora de seus contextos. Assim também seria diferente as punições no inferno. Alguns teriam uma punição maior ou uma punição menor. Tem alguns textos na Bíblia, muitas vezes usados fora de seus contextos, e que defendem essa ideia. Eu, particularmente, vou expressar a minha opinião, eu não sou muito adepto dessa ideia. Porque eu não acredito que Deus trabalha a partir de mérito e demérito. Deus trabalha a partir de graça. E a graça de Deus é um Deus gracioso, que alcança os que chegaram primeiro da mesma forma com que os que chegaram por último, porque Ele não está somando crédito. Ele está somando graça. Favor imerecido. Um Deus que trata todos iguais, porque Ele é bom. Até com quem chegou por último e não merece. A gente possa entender isso nessa noite.